Por exemplo, ontem, boa tarde a todos, né? Ontem eu estava trabalhando aqui na PAN, fui correndo, saí, e aí peguei metade da entrevista. E o que eu peguei da entrevista, eu não vi nada demais. Agora é o seguinte, o que me surpreende é não vir ele a público e dizer, ó, o papo que rolar daí, agora ele já pode falar. Se tinha um contrato de exclusividade que não podia falar, até o dia da entrevista que foi ontem, e não vinha a público dizer, ó, não falei nada disso, não teve nada disso, foi embora e falou, não, eu não... O Mauro mostrou que eu não vou trabalhar mais no Brasil, não foi? Sim. Então, não volto pro Brasil. Não volto pro Brasil. Eu não vi ninguém vir a público, é isso que eu perguntei. O Beija, que é muito amigo próximo, eu falei que o Beija falou, não vá, não venha ao Brasil. O Beija me falou, Beija, eu até falei, onde é que você tem essa amizade? Não, somos vizinhos no Rio de Janeiro, onde mora até o treinador do Botafogo. E aí eu digo, agora eu vou ver. Vai ficar o quê? A palavra do Renato Maurício Prado. Contra a do Jorge Jesus. Não, contra a do Jesus não, que ele não veio a público desmentir. Exato. Mas ele disse na entrevista, Vamp. Não, mas... É o que ele fala, ele precisa da resposta, tá em entrevista ali. Então fica com o Renato Maurício Prado falou e toma ficar com uma verdade. É o que o Renato Maurício Prado falou. Fica com uma verdade, então. É isso. Não, e contra o que ele falou, porque na entrevista o que ele fala é: quero um dia voltar pro Flamengo, mas não seria nem ético eu falar. Porque o Galvão pergunta: hoje, se te chamam pro Flamengo, você gostaria de voltar? Ele não seria ético eu falar isso. Eu quero um dia voltar pro Flamengo, que seja em 2 anos. Essa parte eu vi que foi a parte final do programa. Foi a parte final. O final. Ele fala em 2 anos. A questão, gente, é assim, quem pode afirmar que ele não disse isso de uma forma diferente nesse outro ambiente? Esse é o ponto. É isso que eu vou... E ele não vê a público dizer que não. Qualquer ser humano, quando vai dar uma entrevista, tem câmera ligada, né, Vanderlei? Tem uma postura ali de... Tô aqui esperando a minha vez aqui. Óbvio, né? Artigo 14, só tô aqui esperando. Então tá aí. Palavra para Vanderlei Nogueira. Bom, você concluiu? Já concluí. Bom, eu queria só dizer o seguinte, sem retratação. É a primeira abertura da minha participação aqui no programa. Outra, grande parte do que o Mauro César falou, aqueles que acompanham, como diz o Thiago, esse programa é de informação. Grande parte dos que acompanham o programa sabem que eu praticamente disse aqui, o Mauro não estava no programa, naquele momento que surgiu tudo, nessa linha. Óbvio que quando você dá uma entrevista, você tem um friozinho na espinha, seja ele experiente ou ainda ingênuo. Você, quando abre a câmera, você pensa muito no que você fala, às vezes até escorrega, mas você pensa, para não falar grandes coisas, grandes bobagens, coisas que possam complicar a sua vida pessoal ou profissional. No caso da entrevista, eu entendo a mesma coisa. Ele vai dar uma entrevista para a Rede Globo, importante, sabe para quem ele está falando, tem que tomar cuidado com as palavras. A reputação do Renato Prado é uma reputação de um jornalista competente, importante, tem história de décadas, tem história, grandes coberturas. Então eu não tenho por que achar que ele inventou alguma coisa. Eu já disse aqui para todo mundo que é diferente uma entrevista na televisão, é aquela que o cara escreve. É diferente no sentido de que pode dar mais detalhes, você não escreve... Mas calma aí, não foi uma entrevista. Voltando. Ele não deu uma entrevista para o Renato Maurício Prado. Você falou, é diferente uma entrevista para a TV e uma entrevista para quando está escrevendo. Não foi uma entrevista. Era um jantar. Mas aí é enfoque. Você entende dessa maneira, eu entendo que ele sabe com quem está falando, ele sabe que é conhecido, é um jornalista importante, tudo aquilo que ele está dizendo nesse tsunami todo, ele sabe qualquer coisa que ele disser é importante, né? Uma coisa a gente tem que entender, só o fato, nós isso já abordamos aqui antes de toda essa confusão, o fato dele viajar para o Brasil nesse período, ele sabia que ia infernizar a vida de muita gente, que se ele ficasse mudo aqui no Brasil, calado, sentado só assistindo o carnaval, ele já estaria infernizando a vida de muita gente, especialmente do professor Paulo Souza e até do Flamengo, muito. Aliás, nessa entrevista, eu estava dando uma olhadinha aqui, ele, para mim, confirmou as lambanças feitas por esses dois dirigentes do Flamengo quando foram a Portugal. Ah, mas a multa é muito grande, não sei o que, essa é uma outra conversa. Quando tem uma grana lá, pode discutir, pode pedir desconto, pode pagar em suaves prestações. Se o Flamengo tivesse realmente disposto naquele instante, se fosse só grana, o Flamengo é um ricão, poderia fazer um chamado carnezinho para pagar a multa. Isso é uma outra conversa. Ele sabia perfeitamente, ele destacou que foram lambanças
lambanças feitas. Isso eu concordo, porque eu falei na época. Né? Muita gente achou que não era, mas eu achei que ele foi lá no teu grande adversário, ei, vim aqui para torcer contra. Tudo isso nós já falamos aqui. Então, eu entendo que ele veio para infernizar, conseguiu fazer isso. Eu não ofendi nunca o Jorge Jesus, porque reconheço que é um grande treinador, mas neste momento a presença dele foi inadequada, para mim inaceitável. Não, mas falou-se que ele foi antiético. Ele é antiético por vir para o Brasil? Não, eu estou dizendo. Eu não falei, eu estou dizendo isso. A presença dele, sabendo que vai infernizar um companheiro que está exercendo o cargo e que está todo mundo pedindo a troca dele porque o futebol do Flamengo não está rodando, desculpe, é antiético. Essa postura é antiética. Essa postura, eu não estou dizendo que é a vida dele, a história dele, aquilo que ele fez para o Flamengo. Eu deixei sempre muito claro. Esse episódio, ele provocou uma grande decepção diante dos meus olhos. Eu achei isso. Tem aquele que não, que achou que não aconteceu nada, ele não veio para cá, ele é muito. O carnaval brasileiro é um sucesso no mundo todo, ele tem alguns dias. Tá bom, você encare como quiser. Eu entendo que ele veio e infernizou a vida do Flamengo. E esse assunto vai se arrastar por muito tempo. E você viu que ele não falou nada. Ele, olha, tudo isso que o jornalista falou, ele inventou. Está fora de contexto, ele colocou coisas que eu não falei, ele criou um enredo na cabeça dele. Ele não falou isso. Pelo contrário, tirou o time, porque ele viu, antecipou a ida, né? A volta para Portugal, disse que não vai voltar por enquanto para o Brasil. Claro, não pode falar a palavra nunca. Nunca não existe no futebol. Mas ele realmente complicou e foi uma decepção para mim. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia cultuar o ego dele, que é muito grande, porque ele saiu daqui sabendo que estava sendo venerado. Era o Cristo Redentor para a torcida do Flamengo e ele. Mas ele não pode mais vir para o Brasil? Pode. Essa pergunta que eu faço. Pode vir pro Brasil, o cara é feliz no Brasil. Mas então ele é querido, ele mesmo falou ontem. Eu vi o quanto eu sou amado pela torcida do Flamengo. Ele pode vir para o Brasil. Pode, mas ele, como profissional, que tem a mesma função do outro que está aqui, sabia perfeitamente que eu vou para o Brasil, mas não vou para o Rio, vai. Eu amo o Brasil, mas eu não vou para o Rio. Mas ele queria vir para o Carnaval, eu vou arranjar, ele veio para a lambança, porque a Distrito das Campeãs é breguice. É breguice. Não tem as baianas, não tem mais saia, cai tudo. Não tem nada. Ninguém canta mais dinheiro, ninguém sabe nada. Sabe que nego não cansa, a fantasia vai rasgada, a alegoria vai pro espaço, todo mundo ninguém sabe nem canta o samba mais, na festa dos campeões. Mas ele sabia que veio para e complicou a vida. Essa era a intenção. Na minha visão, essa era a intenção. E conseguiu. Conseguiu, só que eu acho que o tiro foi no pé. Criou uma situação muito indelicada para ele. Aliás, nessa entrevista ele fala que está de braços abertos esperando um convite da seleção brasileira. Até isso ele falou. Tá certo? Bom, esse tudo bem, porque o técnico já falou que vai embora. E ele é um dos nomes importantes, a gente sabe disso. Mas veja que tem muita coisa aí que dá para acreditar, na minha versão, dá para acreditar mais no Renato do que no professor Jorge Jesus. Aí eu discordo. Aí eu discordo completamente. Por que dá pra acreditar mais no Renato do que no Jorge Jesus? Ué, por quê? Porque eu prefiro Eu não entendi por que a gente pode acreditar mais no Renato do que no Jorge Jesus. Ninguém aqui tava na conversa. Eu tenho que analisar. Não tem gravação da conversa, não tem gravação nenhuma da conversa. E por que então é pra acreditar no Renato e não no Jorge Jesus? E por que Porque o que o Jorge Jesus falou, eu vi no Bem Amigos ontem. Eu vi. Ele falou 1h30 de entrevista. Concordo com todos vocês. O que se fala numa entrevista não se fala num papo. Mas o que se fala num papo, às vezes não se vaza. Tem todos os lados. Também não dá pra gente só defender o jornalista, não. Nesse momento não tem nada que me faça entender que o jornalista escorregou. Se surgir um fato novo, eu vou... Tipo assim, professor, o Jorge Jesus chega hoje e fala assim, vocês viram a entrevista ontem? Agora eu queria me pronunciar. Eu não falei nada e vai ficar minha palavra contra a palavra do Renato Maurício Prado. Eu não morro abraçado com coisas assim. Eu não morro. Se amanhã surgir acabou o programa, a prova, vem aqui, olha, eu disse tudo isso, mas surgiu isso, e eu mudo, porque eu não estava lá, eu não estava na casa do Kleber, eu não estava junto com o Renato quando ele deu a entrevista, eu não estava ao lado do Jorge Jesus, tá certo? Então, eu não sei, mas eu tenho que acreditar também no que eu leio, eu sou jornalista. Mas então é exatamente isso que eu estou falando. Por que você acredita no que você lê e não no que você viu na TV? Não, porque eu sei perfeitamente, eu sou jornalista, eu sei perfeitamente que quando se dá uma entrevista num canal de televisão importante como e você sabe que você está no foco de um terremoto, você pensa 10 vezes antes de falar alguma coisa que possa criar uma grande confusão. E ali é o pronunciamento dele. É um pronunciamento, mas ele
mas tem um outro que foi dado por um jornalista e que ele escreveu. Então, eu tenho que acreditar nisso, porque o jornalista não ia criar, né? Eu acho que não. Hoje eu vou colocar porque vou jogar uma bomba. Eu não acho que é isso. Eu acho que na televisão nesse caso, uma entrevista, digamos, engessada. Eu acho que ele pensou 10 vezes antes de responder. Sem dúvida. Ele sabia que qualquer coisa que ele falasse poderia criar... E mesmo assim falou coisas que eu acho que podem ser destacadas, importantes. Deixou muito claro que, olha, realmente, meu amor é demais. E a nação, como diz o Mauro, o mimimi, a nação mimimi, meu Deus, ele continua nos amando. Os caras suspiram, meu Deus. Não, mas suspira mesmo. Então, e eu acho que o mais importante é a torcida do Flamengo. Eu acho que nesse aspecto o mais importante é a torcida do Flamengo. Por que dirigente é mais importante que torcida? Por que Jorge Jesus é mais importante que torcida? Por que Renato Maurício Prado? O importante agora é a torcida do Flamengo, sim. A torcida do Flamengo, em sua grande maioria, ama o Jorge Jesus, como eu também sei que o torcedor do Palmeiras ama o Abel Ferreira. E tem que ser amado. É isso que eu falo. O cara tem que ser mais ídolo do que vilão. E tentaram transformar esse cara em vilão. Não, pera um pouquinho. É verdade. Pera um pouquinho. Ídolo é o seguinte, né? O ídolo, ele se inspira pelo comportamento. O comportamento dele nesse momento não foi legal. Porque isso não está minimizando a importância dele. Aquilo que você sempre destaca que ele fez para o Flamengo. Ele foi importantíssimo para o Flamengo. Acho que ninguém vai superá-lo. Tá aí, eu sei disso. Mas ele foi infeliz. Sem dúvida foi infeliz na presença aqui e depois de tudo que aconteceu. Ele cometeu um ato de infelicidade vindo aqui. O cara não é Frei Damião, Maria Teresa de Calcutá, o cara que não erra. Ele pode ser importante na função dele, e é mesmo importante, mas nesse episódio ele pisou, cara. A gente tem que entender assim, e respeito quem não entende.